dependência antes que as decisões, as preocupações e as vozes que tentam ocupar nossa mente logo cedo tomem conta. Escolhemos contemplar aquele que nos ensinou a viver com obediência, mansidão, verdade e total dependência do Pai. Existe um caminho mais seguro para a alma do que seguir à pressa, seguir os passos de Cristo. Quando o coração se volta para Ele no início do dia, tudo dentro de nós encontra direção, equilíbrio e sentido. Jesus é o modelo a ser seguido porque nunca viveu guiado pelo medo, pela confusão ou pela aparência. Em cada atitude, revelou sabedoria, em cada palavra, amor, e em cada escolha, submissão ao Pai. Ao amanhecer, enquanto a luz toca a casa e o silêncio ainda cobre as primeiras horas, somos convidados a lembrar que o Filho de Deus não apenas morreu por nós, mas também nos deixou um exemplo de vida, como está escrito em 1ª Carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Nesta manhã, esse chamado se renova sobre nós. Buscamos compreender a graça de Cristo de forma profunda e viva. A graça não se limita ao perdão quando falhamos. Ela nos levanta, corrige, fortalece e nos guia para uma vida santa em meio aos desafios diários. Ela nos sustenta quando a força humana se esgota, nos lembra que não estamos sozinhos e nos convida a viver cada dia com o coração alinhado, a mente guardada e os passos guiados pela vontade de Deus. Como nos ensina Tito 2, 11 e 12. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Por isso, logo no início desta manhã, apresentamos ao Senhor tudo o que viveremos hoje. Entregamos os caminhos que ainda não enxergamos com clareza, as responsabilidades que nos aguardam, as conversas que teremos, as escolhas que precisaremos fazer e tudo o que possa afetar nossa paz. Não queremos seguir apenas com nossas próprias ideias. Precisamos de direção divina, da sabedoria que aquieta a mente e firma os pés. Provérbios 3, 5, 6 nos guia nesse espírito. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Existe algo sagrado nas primeiras horas do dia. O primeiro fôlego, a luz suave que gradualmente ilumina o mundo, a sensação de um novo começo e o despertar da alma nos lembram que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Mesmo quando o coração amanhece cansado, Deus continua sendo nosso refúgio, sustento e abrigo. Muitos de nós despertamos já pensando em lutas, contas, pressões, dores silenciosas ou decisões difíceis. Mesmo assim, o Senhor nos chama para perto. Antes de enfrentarmos o mundo, somos convidados a nos recolher na presença dele. Como está escrito em Salmo capítulo 5, versículo 3, pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Ao seguir Jesus como modelo, aprendemos que a vida não deve ser conduzida pela ansiedade, mas pela comunhão com o Pai. Cristo nunca se moveu sem propósito, nunca respondeu apenas pela emoção do momento, nunca perdeu a direção por causa da pressão ao redor. Esse exemplo fala profundamente ao nosso coração, porque também nós precisamos viver este dia com prudência, domínio próprio, paz e sensibilidade espiritual. Não queremos reagir de qualquer maneira. Não queremos ser conduzidos por impulsos, distrações ou pesos que tentem roubar a serenidade. Queremos viver de modo que a presença de Cristo apareça em nós,
Nesta manhã, buscamos proteção divina para nossa mente, olhos, caminhos, casa, família, filhos e todos os lugares que frequentamos. O Salmo 121, versículos 7 e 8 nos assegura: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. É sob essa promessa que caminhamos hoje. Durante esta oração, permanecemos atentos, pois Deus pode alinhar nossos pensamentos, passos e decisões à medida que nos rendemos à sua voz. Muitas vezes, precisamos não apenas de respostas imediatas, mas de um coração transformado pela presença do Senhor. Permanecer até o final nos permite que o Espírito Santo trate áreas profundas, fortaleça nossa fé, cure nossas feridas e traga clareza às nossas dúvidas. Em cada momento de entrega sincera, o cuidado de Deus se revela. Antes de qualquer ação neste dia, escolhemos nos aproximar com reverência. Colocamos tudo diante do Senhor, reconhecendo que o melhor lugar para começar é aos pés de Cristo. Nele, encontramos o exemplo perfeito, a direção segura, a paz que sustenta e a graça que transforma. Nele aprendemos a viver, encontramos força para continuar e recebemos renovação para o coração e luz para os passos que daremos ao longo deste dia. Vamos orar. Senhor, antes que o dia nos exija respostas, desempenho e pressa, nos colocamos diante de Ti para lembrar quem deve governar nosso interior. Não queremos viver movidos pelo automático, pela ansiedade ou pelo acúmulo de preocupações que tenta nos acordar. Queremos começar olhando para Jesus, porque nele a vida ganha direção, o coração encontra ordem e a alma aprende a caminhar sem se perder. O mundo pode nos empurrar para a correria, mas escolhemos entrar nestas horas com reverência, consciência e dependência do Teu Espírito. Toma este começo e transforma-o em consagração viva. Arranca de nós a pressa cega, a reação precipitada, o medo disfarçado de prudência e a autossuficiência silenciosa que tenta se esconder. Ensina-nos a viver hoje com um coração firmado na graça de Cristo, porque só ela sustenta o que a força humana não consegue carregar. Amado Deus, nem todo caminho que parece aberto foi preparado por Tuas mãos, e nem toda demora significa ausência do Teu cuidado. Nesta jornada que se desenrola diante de nós, buscamos Teu discernimento. Guarda-nos de confundir agitação com propósito, movimento com progresso e oportunidade com distração. Ajuda-nos a reconhecer o que vem da Tua paz, mesmo que exija paciência, e a rejeitar o que nasce da impulsividade, mesmo que pareça promissor aos olhos humanos. Como está escrito em Provérbios 3, 5, 6, escolhemos confiar plenamente no Senhor e não em nosso próprio entendimento. Reconhecemos o Teu nome em cada decisão, conversa, porta e resposta que este dia nos apresentar. Dá-nos lucidez para discernir o que não se alinha ao Teu caráter e coragem para seguir somente aquilo que está em harmonia com a Tua vontade. Senhor, algumas batalhas não se manifestam externamente. Elas se instalam primeiro em nossas mentes, alterando nossa percepção do dia, das pessoas e até de nós mesmos. Por isso, Te entregamos nossos pensamentos acelerados, memórias pesadas, cenários imaginados e medos disfarçados de certeza. Não queremos que nosso interior seja governado por suposições, pressões invisíveis ou vozes que não vêm de Ti. Como Isaías, capítulo 26, versículo 3, declara: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em Ti, porque ele confia em Ti. Firma, então, nossas mentes em Teu caráter. Dá-nos sobriedade para pensar, equilíbrio para sentir e serenidade para reagir. Onde houver excesso, sopra medida. Onde houver turbulência, estabelece descanso. Onde houver confusão, derrama luz.
Também consagramos diante de Ti as palavras que ainda serão ditas, pois uma frase mal formulada pode ferir um ambiente inteiro, enquanto uma resposta guiada pela Tua graça pode evitar dias de desgaste. Não nos deixes atravessar esta jornada falando por ferida, cansaço, irritação ou vaidade. Guarda nossa boca e concede mansidão ao nosso espírito. Livra-nos da fala precipitada, da crítica ácida, da ironia que parece leve, mas machuca, e da dureza que surge quando o coração não está em paz. Como diz Provérbios 15:1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Que esta verdade guie nossa rotina. Que falemos com firmeza sem agressividade, com clareza sem frieza e com verdade sem brutalidade. Que nossa voz hoje seja instrumento de paz, não de ruído. Pedimos a Ti, Senhor, que nos ajudes a reconhecer e curar as reações ocultas que muitas vezes não percebemos. Cansaços podem se transformar em impaciência, frustrações em rigidez e medos antigos em defesa constante. Não queremos carregar essas máscaras para dentro deste dia. Como nos ensina o Salmo 139, versículos 23 e 24, sonda-nos, conhece o nosso coração, prova os nossos pensamentos e revela qualquer caminho mau em nós. Ao expor o que precisa ser tratado, Tu não nos humilhas, mas nos libertas. Por isso, abrimos diante de Ti as partes mais sensíveis da nossa alma. Cura o que está inflamado, purifica o que foi contaminado e amacia o que endureceu. Ensina-nos a não transferir para os outros as dores que ainda precisam ser curadas em segredo pela Tua presença. Sobre o trabalho de nossas mãos, buscamos unção para produzir com sabedoria, constância para perseverar sem desânimo e equilíbrio para não sacrificar nossa alma em nome de resultados. Muitos de nós enfrentaremos hoje ambientes exigentes, metas apertadas, cobranças constantes e tarefas que drenam nossa energia. Apesar disso, afirmamos que nosso valor não se origina da produtividade, mas da identidade que recebemos em Ti. Ainda assim, desejamos servir com excelência, pois o que fazemos também pode honrar Teu nome. Colossenses 3:23 nos ensina a fazer tudo de coração, como ao Senhor e não aos homens. Dá-nos essa postura. Afasta a negligência, a distração improdutiva, a apatia e a comparação. Ensina-nos a construir com paz, servir com inteireza e trabalhar sem perder nossa alma. Para aqueles entre nós que buscam uma porta, aguardam uma resposta, tentam se recolocar ou lutam para sustentar a casa com dignidade, levantamos um clamor cheio de fé. O Senhor vê o currículo enviado, a entrevista aguardada, a preocupação escondida e o silêncio que machuca quando nenhuma oportunidade se firma. Tua mão não perdeu o poder de abrir caminhos. Tua provisão não depende das circunstâncias. Por isso, te pedimos portas abertas no tempo certo, conexões genuínas, favor diante de pessoas estratégicas e caminhos de sustento lícitos. Como Filipenses 4:19 nos assegura, nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas na glória, por Cristo Jesus. Com base nessa promessa, colocamos à mesa da nossa casa as contas, os planos e as urgências. Onde havia aperto, traz alívio. Onde havia espera longa, traz avanço. Onde havia insegurança, estabelece provisão. Não nos deixes desejar prosperidade desconectada da verdade. Não queremos abundância que custe a paz, nem crescimento que exija concessões erradas, nem ganhos que alimentem vaidade, disputa ou ilusão de independência espiritual. Dá-nos uma visão clara sobre os recursos, para que o coração não se torne refém do que entra ou do que falta. Ensina-nos a lidar com as finanças de forma madura, honesta e sábia. Afasta o desperdício, a compra impulsiva
a ansiedade material e o hábito de compensar vazios emocionais com excessos desnecessários. Como Provérbios 10:22 afirma, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Desejamos exatamente isso: provisão com paz, crescimento com integridade, recursos com responsabilidade e contentamento sem acomodação. Que haja ordem no que administramos e temor no que desejamos. Ao sairmos de casa e entrarmos em ruas, veículos, corredores, repartições, comércios, escolas e lugares desconhecidos, que tua proteção nos envolva. Guarda nossa ida e volta, como declarado no Salmo 121, 7 e 8, e livra-nos do mal visível e invisível. Afasta acidentes, abordagens perigosas, ambientes contaminados, pressões estranhas, armadilhas sutis e encontros que possam nos prejudicar. Guarda nosso corpo e nossa alma, impedindo que atmosferas pesadas, palavras maliciosas ou opressões espirituais nos roubem a paz. Sob teu nome, sairemos e voltaremos em segurança, com nossos passos guiados por teu governo. Visita a nossa casa com paz duradoura, não apenas com alívio momentâneo. Que a tua presença toque cada cômodo, dissipando qualquer tensão, desgaste, frieza ou divisão com o peso da tua glória. Se palavras duras foram ditas, concede-nos reconciliação. Se o silêncio machucou, preenche-o com ternura. Se um clima de opressão sem nome paira, sopra leveza e descanso. Declaramos sobre o nosso lar a verdade de Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa palavra se torne um decreto vivo em nossa rotina. Que o ambiente da nossa casa não alimente medo, exaustão ou hostilidade, mas sim segurança, verdade, cuidado mútuo, temor santo e abrigo para os cansados. Sobre nossos filhos, colocamos um cerco de amor, luz e proteção. Guarda suas mentes em uma geração repleta de confusão, seus olhos em um tempo de tantas distrações sedutoras e seus corações contra vozes que tentam deformar sua identidade, pureza, propósito e esperança. Tu conheces os desafios que os cercam, tanto quando estão conosco quanto quando estão longe de nossos olhos. Por isso, os consagramos diante de ti. Como está escrito em Isaías 54:13, todos os nossos filhos serão ensinados pelo Senhor e grande será a paz deles. Que essa paz floresça sobre seu futuro, suas amizades, seus estudos, seus sentimentos e suas escolhas. Livra-os do mal, da violência, de companhias destrutivas, de enganos emocionais e de toda influência que queira desviá-los do caminho da verdade. A saúde nos afeta de diversas maneiras, desde as dores conhecidas até os desgastes silenciosos causados pela rotina, tensão e sobrecarga. Muitos carregam cansaço físico, exaustão mental e pressão emocional sem conseguir explicar tudo com clareza. Por isso, abrimos diante de ti aquilo que médicos veem e também o que só o Senhor consegue alcançar. Como diz Jeremias 17:14, sara-nos, Senhor, e seremos sarados. Salva-nos e seremos salvos, porque tu és o nosso louvor. Com essa palavra, apresentamos sintomas, diagnósticos, fraquezas, medos, insônia, desânimo, tensão e dores persistentes. Pedimos que sopres restauração sobre o nosso corpo, acalmes a nossa mente aflita e visites o nosso coração cansado com cura integral e renovação real. Ao longo do dia, muitos atalhos parecerão mais fáceis do que seguir as regras. Muitas concessões parecerão insignificantes. Muitas distrações se disfarçarão de entretenimento inofensivo, conveniência ou descanso merecido. No entanto, pedimos vigilância espiritual para reconhecer quando o coração começa a se desviar, mesmo antes de percebermos. Não queremos comprometer nossos valores por impulso, nem brincar com aquilo que enfraquece nossa consciência. Primeira carta aos Coríntios
capítulo 10, versículo 13, nos lembra que somos fiéis e não permitiremos que sejamos tentados além do que podemos suportar. Com a tentação, também forneceremos uma saída. Mostre-nos essa saída. Dê-nos a força para resistir ao que corrói por dentro e a sensibilidade para fugir do que parece pequeno, mas causa danos progressivos. Nos relacionamentos que teremos hoje, concede-nos sabedoria para interpretar com precisão, ouvir com paciência e responder sem reagir com base em feridas passadas. Muitos conflitos surgem não de questões substanciais, mas de interpretações precipitadas, tons mal interpretados, palavras incompletas e corações já cansados antes mesmo de a conversa começar. Pedimos maturidade relacional. Livra-nos da necessidade de vencer discussões, da tendência de supor o pior, do hábito de nos fecharmos por defesa e da inclinação de devolver na mesma moeda. Como ensina Romanos capítulo 12, versículo 18, se for possível, quanto depender de nós, tenhamos paz com todos. Cultiva essa disposição dentro de nós, faz-nos instrumentos de reconciliação e não de amplificação de conflitos. Usa a nossa presença para estabilizar ambientes, aliviar tensões e refletir o caráter de Cristo. Quando a mente se precipitar além do presente, construindo futuros inteiros sem a tua presença, guia-nos de volta ao lugar da confiança. Há dias em que o coração se divide em 3 jornadas simultâneas. A de hoje, a do que imagina que pode acontecer amanhã e a do que teme perder mais adiante. Renunciamos a esse fardo. Como está escrito em Mateus, capítulo 6, versículo 34, não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, pois ele trará seus próprios desafios. Ensina-nos a habitar o presente com reverência. Dá-nos serenidade para lidar com o que é real e silêncio interior diante daquilo que ainda não existe. Faz-nos obedientes, constantes e sensíveis no hoje. Não queremos desperdiçar este dia sofrendo por cenários que ainda não foram escritos. Altíssimo, reacenda nossa fé com convicção prática. Não buscamos uma confiança meramente conceitual, que soe bem, mas vacila sob pressão. Anseiamos por uma fé inabalável, que permaneça firme em meio às adversidades, quando as respostas demoram, quando o corpo se cansa e quando o coração não sente tanto quanto gostaria. Hebreus 11:1 nos lembra que a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Que essa verdade nos fortaleça. Onde houver desânimo, infunda-nos coragem. Senhor, onde houver abatimento, inspire-nos esperança. Onde houver frieza, derrame fogo purificador. Não queremos depender apenas de sensações para reconhecer sua presença. Em vez disso, queremos permanecer firmes em sua palavra, certos de que o Senhor continua agindo mesmo nos dias em que tudo parece silencioso. Em nome de Jesus, fechamos todas as portas espirituais negativas que possam ter permanecido abertas devido a dores antigas, palavras malditas, hábitos alimentares imprudentes ou ambientes aos quais nos expusemos sem vigilância. Consagramos a Ti nossos pensamentos, ambientes, alianças, conversas e caminhos. Declaramos que nada do que vem das trevas terá permissão para governar este dia. Como está escrito em Isaías 54:17, toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. Encontramos refúgio nesta verdade. Repelimos toda opressão, confusão persistente, peso estranho e setas lançadas contra a nossa casa, paz e clareza espiritual. Estabelece luz onde havia sombra, firmeza onde havia instabilidade e autoridade santa onde o medo tentava se enraizar. Pai, dá-nos olhos para reconhecer a graça de Cristo nas pequenas preservações do dia a dia.
Nem sempre o teu cuidado se manifesta em milagres grandiosos. Muitas vezes, ele aparece em atrasos que nos protegem, palavras que nos impedem de agir impulsivamente, uma paz que nos guia a respostas sábias, decisões desfeitas, impulsos controlados e caminhos mudados na hora certa. Ensina-nos a reconhecer essas manifestações sutis do teu amor. Como nos lembra a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, a tua graça nos basta, pois o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus, abraçamos essa verdade em nossa jornada. Quando faltarem forças, sustenta-nos. Quando houver limites, completa-nos. Quando a fragilidade se revelar, transforma-a em um lugar de dependência santa e não de vergonha. Expressamos nossa profunda gratidão por este momento de respiro, por esta oportunidade de recomeçar e pela misericórdia que nos permitiu abrir os olhos mais uma vez. Embora nem tudo tenha sido resolvido, reconhecemos a tua fidelidade inabalável. Senhor, mesmo sem todas as respostas, a tua presença é uma prova clara do teu cuidado. Recusamo-nos a atravessar estas horas cegos para o bem que o Senhor já derramou sobre nós. Como nos lembra Salmo 118, 24, este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Dá-nos um coração desperto para valorizar o pão, a mesa, a família, os livramentos, as portas que permaneceram firmes, a saúde preservada, as oportunidades mantidas e a tua mão sustentando o que não conseguiríamos segurar sozinhos. Que a gratidão purifique o nosso olhar e devolva beleza ao que a pressa quase apagou. Pai, ao longo destas horas, molda em nós um viver que verdadeiramente reflita Jesus. Mais do que cumprir tarefas, desejamos revelar teu caráter. Mais do que sobreviver ao dia, queremos atravessá-lo com integridade, lucidez, mansidão e verdade. Quando ninguém estiver olhando, guarda-nos. Quando houver pressão, firma-nos. Quando o caminho fácil parecer mais atraente, lembra-nos que Cristo continua sendo o modelo a seguir. Como está escrito em 1 Pedro 2:21, Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigamos as suas pisadas. Aceitamos este chamado para hoje. Conduze nossos pensamentos, limpa nossas intenções, governa nossas atitudes e faz desta jornada uma expressão viva da tua graça, da tua proteção e da beleza de uma vida alinhada ao Filho. Assim, nós encerramos este tempo diante da tua presença com o coração mais consciente, os pensamentos mais alinhados e a alma mais rendida ao teu governo. Nada do que viveremos hoje está fora do alcance da tua mão. E essa verdade já basta para enfraquecer o medo que tentava crescer em silêncio dentro de nós. Caminharemos por tarefas, encontros, decisões e desafios, mas não iremos sozinhos. O mesmo Cristo que nos chamou para segui-lo também nos sustenta enquanto aprendemos a viver como Ele. Quando o ambiente apertar, lembra-nos da tua mansidão. Quando a pressão aumentar, lembra-nos da tua soberania. Quando o cansaço quiser alterar a forma como enxergamos tudo, chama-nos de volta para o centro da tua paz. Nós não entregamos apenas este dia. Nós entregamos também a maneira como desejamos atravessá-lo. Guarda-nos para que a correria não nos roube a consciência da tua presença. Em meio a compromissos, mensagens, cobranças, deslocamentos e respostas que precisarão ser dadas, faz-nos perceber que o céu continua perto. Não permitas que vivamos estas horas como quem apenas administra obrigações. Queremos vivê-las como quem caminha acompanhado. João capítulo 15, versículo 5 declara: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós recebemos essa palavra como direção para tudo o que ainda virá. Sem ti, nossos esforços se esvaziam. Sem ti, as escolhas perdem clareza. Sem ti,
Até o que parece funcionar por fora pode adoecer por dentro. Por isso, mantém-nos ligados ao Filho, firmes na verdade e sensíveis ao mover do teu Espírito. Sobre as áreas onde ainda existe fragilidade, nós declaramos dependência santa e confiança renovada. Onde a mente se mostrar cansada, derrama descanso. Onde o coração se sentir ferido, derrama cura. Onde houver temor diante do que ainda não aconteceu, derrama segurança. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, nos ensina a não andar ansiosos por coisa alguma, mas a apresentar diante de Deus, em oração e súplicas, com ação de graças, os nossos pedidos, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Nós nos agarramos a essa promessa. A paz não será apenas uma ideia bonita para admirarmos. Será guarda viva sobre o interior. O desespero não comandará esta jornada. A inquietação não terá a última palavra. A tua presença continuará sendo morada para nós. Também profetizamos, em nome de Jesus, que este dia não será marcado por confusão, tropeço ou derrota espiritual, mas por direção, lucidez, livramento e favor. Aquilo que tentaria nos enfraquecer perderá força diante da tua luz. Aquilo que parecia travado poderá se mover no tempo certo. Aquilo que vinha pesando em silêncio começará a perder espaço diante da tua graça. Romanos capítulo 8, versículo 28, afirma que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Nós descansamos nessa verdade. Mesmo que não entendermos por completo hoje, continuará debaixo do teu domínio. Nada escapará ao teu cuidado, nada frustrará o teu propósito quando permanecermos em obediência, fé e perseverança. Recebe, Senhor, este clamor e sela em nós a certeza de que vale a pena seguir Jesus em cada detalhe da vida. Que a graça de Cristo nos acompanhe nas decisões, nos relacionamentos, no trabalho, nas pausas, nas renúncias e nas respostas que precisaremos dar. Que a tua proteção nos cubra, que a tua voz nos conduza e que o teu amor nos mantenha firmes até o fim deste dia. Salmo capítulo 23, versículo 6 declara: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Sobre essa promessa, nós nos levantamos para viver estas horas com confiança, reverência e esperança. O dia pertence a Ti, os nossos passos pertencem a Ti, e tudo o que somos deseja refletir a beleza do Filho. Em nome de Jesus. Amém. Antes que as decisões, as preocupações e as vozes que tentam ocupar nossa mente logo cedo tomem conta, escolhemos contemplar aquele que nos ensinou a viver com obediência, mansidão, verdade e total dependência do Pai. Existe um caminho mais seguro para a alma do que seguir à pressa, seguir os passos de Cristo. Quando o coração se volta para Ele no início do dia, tudo dentro de nós encontra direção, equilíbrio e sentido. Jesus é o modelo a ser seguido porque nunca viveu guiado pelo medo, pela confusão ou pela aparência. Em cada atitude, revelou sabedoria, em cada palavra, amor, e em cada escolha, submissão ao Pai. Ao amanhecer, enquanto a luz toca a casa e o silêncio ainda cobre as primeiras horas, somos convidados a lembrar que o Filho de Deus não apenas morreu por nós, mas também nos deixou um exemplo de vida, como está escrito em 1ª Carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Nesta manhã, esse chamado se renova sobre nós. Buscamos compreender a graça de Cristo de forma profunda e viva.
A graça não se limita ao perdão quando falhamos. Ela nos levanta, corrige, fortalece e nos guia para uma vida santa em meio aos desafios diários. Ela nos sustenta quando a força humana se esgota. Nos lembra que não estamos sozinhos e nos convida a viver cada dia com o coração alinhado, a mente guardada e os passos guiados pela vontade de Deus. Como nos ensina Tito 2, 11 e 12. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Por isso, logo no início desta manhã, apresentamos ao Senhor tudo o que viveremos hoje. Entregamos os caminhos que ainda não enxergamos com clareza, as responsabilidades que nos aguardam, as conversas que teremos, as escolhas que precisaremos fazer e tudo o que possa afetar nossa paz. Não queremos seguir apenas com nossas próprias ideias. Precisamos de direção divina, da sabedoria que aquieta a mente e firma os pés. Provérbios 3, 5, 6 nos guia nesse espírito. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Existe algo sagrado nas primeiras horas do dia. O primeiro fôlego, a luz suave que gradualmente ilumina o mundo, a sensação de um novo começo e o despertar da alma nos lembram que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Mesmo quando o coração amanhece cansado, Deus continua sendo nosso refúgio, sustento e abrigo. Muitos de nós despertamos já pensando em lutas, contas, pressões, dores silenciosas ou decisões difíceis. Mesmo assim, o Senhor nos chama para perto. Antes de enfrentarmos o mundo, somos convidados a nos recolher na presença dele. Como está escrito em Salmo capítulo 5, versículo 3, pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Ao seguir Jesus como modelo, aprendemos que a vida não deve ser conduzida pela ansiedade, mas pela comunhão com o Pai. Cristo nunca se moveu sem propósito, nunca respondeu apenas pela emoção do momento, nunca perdeu a direção por causa da pressão ao redor. Esse exemplo fala profundamente ao nosso coração, porque também nós precisamos viver este dia com prudência, domínio próprio, paz e sensibilidade espiritual. Não queremos reagir de qualquer maneira. Não queremos ser conduzidos por impulsos, distrações ou pesos que tentem roubar a serenidade. Queremos viver de modo que a presença de Cristo apareça em nós. Nesta manhã, buscamos proteção divina para nossa mente, olhos, caminhos, casa, família, filhos e todos os lugares que frequentamos. O Salmo 121, versículos 7 e 8 nos assegura: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. É sob essa promessa que caminhamos hoje. Durante esta oração, permanecemos atentos, pois Deus pode alinhar nossos pensamentos, passos e decisões à medida que nos rendemos à sua voz. Muitas vezes, precisamos não apenas de respostas imediatas, mas de um coração transformado pela presença do Senhor. Permanecer até o final nos permite que o Espírito Santo trate áreas profundas, fortaleça nossa fé, cure nossas feridas e traga clareza às nossas dúvidas. Em cada momento de entrega sincera, o cuidado de Deus se revela. Antes de qualquer ação neste dia, escolhemos nos aproximar com reverência. Colocamos tudo diante do Senhor, reconhecendo que o melhor lugar para começar é aos pés de Cristo. Nele, encontramos o exemplo perfeito, a direção segura, a paz que sustenta e a graça que transforma. Nele aprendemos a viver, encontramos força para continuar e recebemos renovação para o coração e luz para os passos que daremos ao longo deste dia.
Vamos orar. Senhor, antes que o dia nos exija respostas, desempenho e pressa, nos colocamos diante de Ti para lembrar quem deve governar nosso interior. Não queremos viver movidos pelo automático, pela ansiedade ou pelo acúmulo de preocupações que tenta nos acordar. Queremos começar olhando para Jesus, porque nele a vida ganha direção, o coração encontra ordem e a alma aprende a caminhar sem se perder. O mundo pode nos empurrar para a correria, mas escolhemos entrar nestas horas com reverência, consciência e dependência do Teu Espírito. Toma este começo e transforma-o em consagração viva. Arranca de nós a pressa cega, a reação precipitada, o medo disfarçado de prudência e a autossuficiência silenciosa que tenta se esconder. Ensina-nos a viver hoje com um coração firmado na graça de Cristo, porque só ela sustenta o que a força humana não consegue carregar. Amado Deus, nem todo caminho que parece aberto foi preparado por Tuas mãos, e nem toda demora significa ausência do Teu cuidado. Nesta jornada que se desenrola diante de nós, buscamos Teu discernimento. Guarda-nos de confundir agitação com propósito, movimento com progresso e oportunidade com distração. Ajuda-nos a reconhecer o que vem da Tua paz, mesmo que exija paciência, e a rejeitar o que nasce da impulsividade, mesmo que pareça promissor aos olhos humanos. Como está escrito em Provérbios 3, 5, 6, escolhemos confiar plenamente no Senhor e não em nosso próprio entendimento. Reconhecemos o Teu nome em cada decisão, conversa, porta e resposta que este dia nos apresentar. Dá-nos lucidez para discernir o que não se alinha ao Teu caráter e coragem para seguir somente aquilo que está em harmonia com a Tua vontade. Senhor, algumas batalhas não se manifestam externamente, elas se instalam primeiro em nossas mentes, alterando nossa percepção do dia, das pessoas e até de nós mesmos. Por isso, Te entregamos nossos pensamentos acelerados, memórias pesadas, cenários imaginados e medos disfarçados de certeza. Não queremos que nosso interior seja governado por suposições, pressões invisíveis ou vozes que não vêm de Ti. Como Isaías, capítulo 26, versículo 3, declara: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em Ti, porque ele confia em Ti. Firma, então, nossas mentes em Teu caráter. Dá-nos sobriedade para pensar, equilíbrio para sentir e serenidade para reagir. Onde houver excesso, sopra medida. Onde houver turbulência, estabelece descanso. Onde houver confusão, derrama luz. Também consagramos diante de Ti as palavras que ainda serão ditas, pois uma frase mal formulada pode ferir um ambiente inteiro, enquanto uma resposta guiada pela Tua graça pode evitar dias de desgaste. Não nos deixes atravessar esta jornada falando por ferida, cansaço, irritação ou vaidade. Guarda nossa boca e concede mansidão ao nosso espírito. Livra-nos da fala precipitada, da crítica ácida, da ironia que parece leve, mas machuca, e da dureza que surge quando o coração não está em paz. Como diz Provérbios 15, 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Que esta verdade guie nossa rotina. Que falemos com firmeza sem agressividade, com clareza sem frieza e com verdade sem brutalidade. Que nossa voz hoje seja instrumento de paz, não de ruído. Pedimos a Ti, Senhor, que nos ajudes a reconhecer e curar as reações ocultas que muitas vezes não percebemos. Cansaços podem se transformar em impaciência, frustrações em rigidez e medos antigos em defesa constante. Não queremos carregar essas máscaras para dentro deste dia. Como nos ensina o Salmo 139, versículos 23 e 24, sonda-nos, conhece o nosso coração, prova os nossos pensamentos e revela qualquer caminho mau em nós.
Ao expor o que precisa ser tratado, tu não nos humilhas, mas nos libertas. Por isso, abrimos diante de ti as partes mais sensíveis da nossa alma. Cura o que está inflamado, purifica o que foi contaminado e amacia o que endureceu. Ensina-nos a não transferir para os outros as dores que ainda precisam ser curadas em segredo pela tua presença. Sobre o trabalho de nossas mãos, buscamos unção para produzir com sabedoria, constância para perseverar sem desânimo e equilíbrio para não sacrificar nossa alma em nome de resultados. Muitos de nós enfrentaremos hoje ambientes exigentes, metas apertadas, cobranças constantes e tarefas que drenam nossa energia. Apesar disso, afirmamos que nosso valor não se origina da produtividade, mas da identidade que recebemos em Ti. Ainda assim, desejamos servir com excelência, pois o que fazemos também pode honrar Teu nome. Colossenses 3:23 nos ensina a fazer tudo de coração, como ao Senhor e não aos homens. Dá-nos essa postura. Afasta a negligência, a distração improdutiva, a apatia e a comparação. Ensina-nos a construir com paz, servir com inteireza e trabalhar sem perder nossa alma. Para aqueles entre nós que buscam uma porta, aguardam uma resposta, tentam se recolocar ou lutam para sustentar a casa com dignidade, levantamos um clamor cheio de fé. O Senhor vê o currículo enviado, a entrevista aguardada, a preocupação escondida e o silêncio que machuca quando nenhuma oportunidade se firma. Tua mão não perdeu o poder de abrir caminhos. Tua provisão não depende das circunstâncias. Por isso, te pedimos portas abertas no tempo certo, conexões genuínas, favor diante de pessoas estratégicas e caminhos de sustento lícitos. Como Filipenses 4:19 nos assegura, nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas na glória, por Cristo Jesus. Com base nessa promessa, colocamos à mesa da nossa casa as contas, os planos e as urgências. Onde havia aperto, traz alívio. Onde havia espera longa, traz avanço. Onde havia insegurança, estabelece provisão. Não nos deixes desejar prosperidade desconectada da verdade. Não queremos abundância que custe a paz, nem crescimento que exija concessões erradas, nem ganhos que alimentem vaidade, disputa ou ilusão de independência espiritual. Dá-nos uma visão clara sobre os recursos, para que o coração não se torne refém do que entra ou do que falta. Ensina-nos a lidar com as finanças de forma madura, honesta e sábia. Afasta o desperdício, a compra impulsiva, a ansiedade material e o hábito de compensar vazios emocionais com excessos desnecessários. Como Provérbios 10:22 afirma, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Desejamos exatamente isso: provisão com paz, crescimento com integridade, recursos com responsabilidade e contentamento sem acomodação. Que haja ordem no que administramos e temor no que desejamos. Ao sairmos de casa e entrarmos em ruas, veículos, corredores, repartições, comércios, escolas e lugares desconhecidos, que tua proteção nos envolva. Guarda nossa ida e volta, como declarado no Salmo 121, 7 e 8, e livra-nos do mal visível e invisível. Afasta acidentes, abordagens perigosas, ambientes contaminados, pressões estranhas, armadilhas sutis e encontros que possam nos prejudicar. Guarda nosso corpo e nossa alma, impedindo que atmosferas pesadas, palavras maliciosas ou opressões espirituais nos roubem a paz. Sob teu nome, sairemos e voltaremos em segurança, com nossos passos guiados por teu governo. Visita a nossa casa com paz duradoura, não apenas com alívio momentâneo. Que a tua presença toque cada cômodo, dissipando qualquer tensão, desgaste, frieza ou divisão com o peso da tua glória. Se palavras duras foram ditas, concede-nos reconciliação.
Se o silêncio machucou, preenche-o com ternura. Se um clima de opressão sem nome paira, sopra leveza e descanso. Declaramos sobre o nosso lar a verdade de Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa palavra se torne um decreto vivo em nossa rotina. Que o ambiente da nossa casa não alimente medo, exaustão ou hostilidade, mas sim segurança, verdade, cuidado mútuo, temor santo e abrigo para os cansados. Sobre nossos filhos, colocamos um cerco de amor, luz e proteção. Guarda suas mentes em uma geração repleta de confusão, seus olhos em um tempo de tantas distrações sedutoras e seus corações contra vozes que tentam deformar sua identidade, pureza, propósito e esperança. Tu conheces os desafios que os cercam, tanto quando estão conosco quanto quando estão longe de nossos olhos. Por isso, os consagramos diante de ti. Como está escrito em Isaías 54:13, todos os nossos filhos serão ensinados pelo Senhor e grande será a paz deles. Que essa paz floresça sobre seu futuro, suas amizades, seus estudos, seus sentimentos e suas escolhas. Livra-os do mal, da violência, de companhias destrutivas, de enganos emocionais e de toda influência que queira desviá-los do caminho da verdade. A saúde nos afeta de diversas maneiras, desde as dores conhecidas até os desgastes silenciosos causados pela rotina, tensão e sobrecarga. Muitos carregam cansaço físico, exaustão mental e pressão emocional sem conseguir explicar tudo com clareza. Por isso, abrimos diante de ti aquilo que médicos veem e também o que só o Senhor consegue alcançar. Como diz Jeremias 17:14, sara-nos, Senhor, e seremos sarados. Salva-nos e seremos salvos, porque Tu és o nosso louvor. Com essa palavra, apresentamos sintomas, diagnósticos, fraquezas, medos, insônia, desânimo, tensão e dores persistentes. Pedimos que sopres restauração sobre o nosso corpo, acalmes a nossa mente aflita e visites o nosso coração cansado com cura integral e renovação real. Ao longo do dia, muitos atalhos parecerão mais fáceis do que seguir as regras. Muitas concessões parecerão insignificantes. Muitas distrações se disfarçarão de entretenimento inofensivo, conveniência ou descanso merecido. No entanto, pedimos vigilância espiritual para reconhecer quando o coração começa a se desviar, mesmo antes de percebermos. Não queremos comprometer nossos valores por impulso, nem brincar com aquilo que enfraquece nossa consciência. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, nos lembra que somos fiéis e não permitiremos que sejamos tentados além do que podemos suportar. Com a tentação, também forneceremos uma saída. Mostre-nos essa saída. Dê-nos a força para resistir ao que corrói por dentro e a sensibilidade para fugir do que parece pequeno, mas causa danos progressivos.